Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Uma pequena introdução remota, Sim. diácono, foi dada, não é? Foi. Na semana passada. Agora, neste último sábado de janeiro, eu vou dar uma introdução mais próxima. Em primeiro lugar, a palavra sacerdote vem do latim sacerdos. Porém, é uma palavra que já se conhecia no hebraico e no grego. Hebraico, kohen, e grego, hiereus. No aramaico não era conhecido? Não. O aramaico seguia de perto o hebraico, não é? Kohen, hiereus, às vezes arquiereus, sumo sacerdote, e finalmente sacerdos em latim. Quando foi que apareceram os sacerdotes, os Kohanim, plural de Kohen, Kohanim? Quando foi que apareceram no Antigo Testamento? Olha, a respeito do Antigo Testamento e das duas monarquias pré-exílicas, nós sabemos muito pouco. Certamente havia templo, ou até mesmo templos, santuários, e certamente havia gente especializada no culto. Mas, mais do que isso, nós não podemos dizer. E é preciso acrescentar ainda outra coisa. O monoteísmo não existia ainda então. Existia uma monolatria, uma espécie de unidade de Yahvé apenas para aquelas duas monarquias e para os territórios que ambas ocupavam. Talvez seja interessante explicar a monolatria. Não? A adoração de um só Deus, sem porém exclusão de outros e de outros povos. Certo? O monoteísmo como tal veio com o exílio e sobretudo após o exílio. Portanto, nós não sabemos praticamente nada a respeito dos Kohanins, dos sacerdotes, da época das duas monarquias, de Judá e de Israel, do sul e do norte. O norte, Israel, desapareceu em 722 a.C., por obra dos assírios, expansionistas. Judá não teve sorte melhor. Desapareceu um século e meio depois, não por mãos assírias, porque já não existiam mais também. Nínive já tinha sido destruída, mas pelos exércitos de Nabucodonosor, os neobabilônicos. Os judeus foram levados para o exílio de Babilônia e tiveram sorte desigual. Uns vendidos como escravos, outros assassinados, e um pequeno grupo com maior sorte, vivendo uma vida de relativa liberdade, uma vida de prisão domiciliar, diríamos hoje, não é? Sem possibilidade de retornar a Jerusalém, que de resto não era mais do que um montão de pedras e ruínas. Bem, após o exílio, com a vitória dos persas, Ciro e depois os seus sucessores, Cambises e sobretudo Dario I, voltaram os exilados. Voltaram aqueles que quiseram. Não houve obrigação. Muitos judeus, já de segunda geração, não queriam mais, estavam muito bem em Babilônia, não queriam mais voltar. Foi praticamente a primeira das diásporas judaicas que vão acontecer. Mas os mais aventureiros, quem sabe os discípulos do segundo Isaías, os que o prezavam, empreenderam a marcha da vitória.
e com muitas dificuldades reconstruíram o segundo templo. Ele recebeu a pedra fundamental em 520 e foi inaugurado 5 anos depois, em 515. 2 profetas bíblicos estão presentes a esta época. Isso é o tempo de Esdras, o profeta Ageu e o primeiro Zacarias. Esdras e Neemias vieram depois. Tá. Bem depois que o templo já tinha sido construído. Bem, com o novo templo, uma nova ordem sacerdotal, já, de certa maneira, desenhada por Ezequiel no exílio de Babilônia. Uma nova ordem sacerdotal. O Kohen Hagadol, HaKohen Hagadol, o sumo sacerdote, os Kohanins, os sacerdotes, e os levitas. 3 degraus. E a liturgia se desenvolvia no segundo templo. E o povo repatriado vivia uma sociedade sacral ao redor do segundo templo e de seus administradores e de seus especialistas, os sacerdotes. Agora, numa época mais remota ainda, antes ainda dos 2 exílios, qual era a missão dos sacerdotes? Era, primeiro, guardar o santuário, ser responsável pela manutenção do santuário. Em segundo lugar, pronunciar oráculos divinos a quem deles necessitasse. Se o Senhor quisesse consultar Deus para saber se empreende uma determinada decisão ou faz outra, ia um sacerdote e o sacerdote jogava para cima 2 varetas, Urim e Tumim. E dependendo da que caísse, do modo como caísse, vinha a resposta. Claro que isto aqui hoje beira a superstição, não é? E, no entanto, foram os primórdios. Mais tarde a Bíblia cancela isto de vez. No entanto, havia uma coisa que pode ser aceita e positiva. Quem consultava a Deus, de alguma maneira colocava nas mãos de Deus a ação antes de praticá-la, antes de a realizar. E isto é uma virtude. Manutenção do santuário, homem do oráculo ou dos oráculos de Deus. Em terceiro lugar, homem que interpretava a legislação, as regras. E mais tarde, homem dos sacrifícios, aqueles que exerciam os sacrifícios. Com a volta dos exilados e o segundo templo, os sacerdotes foram perdendo essas funções. E podemos dizer que na época helenista, a única função sacerdotal, ainda em vigor, era realizar sacrifícios no templo de Jerusalém. Sacrifícios de animais cruentos, não é? Sacrifícios cruentos de animais. Ovelhas, bodes, cabras, isto. Assim eram os sacerdotes no templo de Jesus. Havia um único templo, os outros foram destruídos com a unificação do santuário, e lá neste único templo, o sumo sacerdote e os sacerdotes, não os levitas, ofereciam sacrifícios diários. E quem ensinava a lei? E quem interpretava a lei? Os profetas? Não existiam mais depois do exílio, praticamente. A interpretação da lei foi parar nas mãos dos escribas, mais ou menos advogados, doutores da lei, advogados daquela época distante. Esta era
a visão do sacerdócio no Antigo Testamento. No final do Antigo Testamento, para resumir, durante a época do Segundo Templo, a função foi sendo restringida, até ficar apenas com os sacrifícios. E Zacarias, o pai de João, já era, claro, no Novo Testamento, já tinha só essa função. Só essa função, oferecer o perfume. Não tinha outra função. Como havia 24 classes sacerdotais, cada uma assumia essas funções por 2 semanas por ano. E depois voltavam para a sua residência, para a sua cidadezinha, para o seu vilarejo e levavam vida comum. Talvez mantidos pelo erário do templo, ou pelas ofertas, ou pelo dízimo que se pagava. Assim eram os sacerdotes na antiga lei. E tudo isto aqui está bem codificado no Pentateuco. Isto é, na Torá, na parte mais importante da Bíblia para o mundo judaico. Certo? Certo. Agora, e quando isto se transportou para Jesus? Quais foram as relações entre Jesus e os sacerdotes? Elas não foram relações nem de inimizade e nem de profunda compreensão recíproca. Temos que fazer um intervalo e voltamos. Vamos fazer. Na verdade, os sacerdotes são pouco mencionados no Novo Testamento. Refiro-me aos sacerdotes da antiga lei. Os sumos sacerdotes são bem mais. O alto clero. E estes responsáveis pela paixão de Jesus, que ocupavam os cargos do sinédrio. Mas o baixo clero é pouco mencionado. Nós temos algumas alusões. Quando Jesus, por exemplo, cura um leproso, lhe diz: vai, mostra-te ao sacerdote. Isso. E cumpre o que Moisés prescreveu na lei. Com relação aos 10 leprosos, a mesma coisa. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Enquanto iam, ficaram curados. Mas aquele que não foi, fez marcha ré e voltou para agradecer, foi o único elogiado por Jesus. Não foram 10? Onde estão os outros 9? Existe em Lucas 17 uma parábola onde o sacerdote não é visto em luz benévola. É a parábola do bom samaritano. O coitado tinha caído nas mãos dos ladrões, espancado, semi-morto, passou por lá um sacerdote e continuou o seu caminho. Passou por lá um levita e fez a mesma coisa. Só o samaritano. Passou um samaritano, porém, e teve dó e compaixão e levou aquele homem para uma estalagem onde podia se curar. Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O que usou de misericórdia com ele, não o sacerdote, não o escriba. Vai tu e faz a mesma coisa. Jesus nunca atacou a casta sacerdotal, Jesus nunca atacou o clero como tal, mas tomou distâncias. As ações de Jesus, os milagres que realizava, as palavras que dizia, mais se parecem com os profetas do que com os sacerdotes. Jesus está mais bem perto de Elias e Eliseu do que perto dos sacerdotes. E de fato a vida desses profetas serviu muito para a compreensão
da identidade de Jesus. Um Jesus bem mais profético do que um Jesus cultual, do que um Jesus sacerdotal. Há mais, e o autor da carta aos Hebreus sabe disto. Jesus não era de estirpe sacerdotal, porque no passado se nascia sacerdote. O sacerdócio não era uma questão de vocação, de escolha. Se meu pai tivesse sido sacerdote, eu nascia sacerdote. Mas Jesus não era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Jesus era da tribo de Judá, a respeito de que Moisés nada prescreveu com relação ao sacerdócio. Jesus, repito, nunca exerceu uma ação de cunho sacerdotal na sua vida, mas bem se parecia aos profetas, e sobretudo Elias e Eliseu. Se não foi profeta no nascimento, se não foi profeta durante a vida, mas foi profeta na morte, ou melhor, se não foi sacerdote no nascimento, se não foi sacerdote na vida, foi sacerdote na morte? Foi, não foi? A última ceia, nas palavras pronunciadas sobre o vinho, se fala de uma nova e eterna aliança. E este é um termo sacerdotal. Porém, tirado isto, nada na morte de Jesus indica ação sacerdotal. Os judeus sabiam perfeitamente distinguir carnificina de sacrifício oferecido a Deus. Num sacrifício oferecido a Deus, a vítima devia ser inocente, pura, um animal macho de 1 ano de idade, sem defeitos. Deveria ser realizado por uma pessoa consagrada a Deus, um sacerdote, num lugar sacro, o Templo de Jerusalém. Ora, a morte de Jesus pelos romanos, pagãos, não indica nada disto. Jesus não morreu pelas mãos de sacerdotes, Jesus não morreu num lugar sagrado, não morreu numa hora sagrada, morreu como um maldito, pendurado numa cruz entre o céu e a terra, maldito de Deus e maldito dos homens. Ninguém o quer, nem o céu e nem a terra. Foi esta a morte de Jesus. Portanto, uma verdadeira carnificina, uma verdadeira execução de um condenado à morte, e nada mais. Bem, Jesus não foi sacerdote. Não foi sacerdote pelo nascimento, não foi sacerdote em vida e não foi sacerdote na morte também. E isto gerou um mal-estar muito grande, imenso, na vida cristã, nos cristãos da primeira e segunda geração. Afinal de contas, temos ainda um sumo sacerdote ou um sacerdote no cristianismo ou não temos mais? Esta era a questão. E se temos, como buscá-lo? Aonde ele se encontra? Aparentemente, em nenhum texto da Sagrada Escritura. É por isto, este é um dos motivos pelos quais a palavra sacerdote não aparece no Novo Testamento dirigida a nós. Aparece 2 vezes apenas dirigida ao povo de Deus em geral. Apocalipse e 1ª Epístola de Pedro. Mas a nós, ordenados, nenhuma vez. Foi só no final do século I, quando a Bíblia já estava praticamente escrita, que se fez uma descoberta.
Mas essa descoberta foi preparada. Já Paulo, na carta aos Coríntios, na 1 Coríntios, capítulo 5, afirma que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Agora, cuidado, dizer que o Cristo é nossa Páscoa não significa dizer que ele foi sacerdote. Na carta aos Romanos, também de Paulo, autêntica, no capítulo 3, vem escrito pelo próprio punho de Paulo, do seu secretário: Deus fez de Jesus, pregado na cruz, instrumento de propiciação pelo seu sangue. O vocabulário é sacerdotal. Isto é, viu no corpo sangrado de Cristo pendente da cruz um novo e superior sacrifício, ou, com outras palavras, não existia esta ainda, um novo e superior hilasterion do grego, o que em português significaria novo e superior. Me foge a palavra deste momento aqui. Aliança? Não, aliança seria berit. Sacrifício também não. Digamos, uma oferta superior. Hilasterion. Vem agora a palavra. Um propiciatório. O que era o propiciatório da lei antiga? Era aquela prancha a tampa ali, né? de ouro que existia na frente da arca, ou em cima da arca. Lá, o sumo sacerdote, com o sangue de animais, bodes e carneiros, fazia incisões no único dia por ano, em que o sacrifício era praticamente realizado de maneira plena, o dia do perdão, Yom Kippur. Bem, fora isto, não se... Havia sacrifícios de menor intensidade, de menor importância, mas sacrifícios de animais. Portanto, à primeira vista, nada trazia o sacrifício, a morte de Jesus, para o vocabulário sacerdotal. Ficava claro como vítima. Ficava claro como condenado à morte, maldito de Deus e dos homens. Isto estava claro. E se Deus fosse seu Pai verdadeiro, assim disseram, viria certamente salvá-lo da cruz. E nós então creríamos nele. Mas não houve nada disto. Jesus expirou na cruz. Mas, através de textos que eu citei aqui, se pode ver que a primeira geração, aparentemente assim atônita, temos ainda um sacerdote, um sacrifício ou não? Foi à procura. E estes textos que eu citei, e mais ainda um texto de Efésios, ele me amou e se entregou por mim em sacrifício de suave odor, esses textos foram preparando o final. E o prepararam de maneira tal que no final do século I, ou no giro do primeiro para o segundo, já estava mais claro o papel de Jesus. Mas nós temos que encerrar. Que pena. Vamos continuar na próxima semana. Então, até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.